Fala galera, tudo bom com vocês? Olha a gente aqui de novo, sumido e aparecido. Tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem. A gente tá prometendo esse vídeo, né? E não sai, né? Gente, é por causa da correria. Não vou nem dar outra desculpa, porque é verdade. Eu cheguei do trabalho, coloquei essa blusinha pra ficar mais apresentável, viemos gravar. Então é correria, mas a gente... O Tia, na verdade, eu queria falar sobre isso, é uma coisa que desde que a gente estava no Brasil, a gente conversava sobre o assunto, que é o poder de compra aqui no Canadá, a diferença de poder de compra. Aí a gente acaba, às vezes, assim, discordando, às vezes a gente concorda, aí às vezes como alguém, as pessoas colocam esse poder de compra do Canadá e do Brasil, a gente acha um pouco exagerado, às vezes injusto, Sim. às vezes real, e é sobre isso o vídeo de hoje. Então, bora lá, né, amor? É isso aí, pessoal. Então, como a Paty disse, né, vai ser um vídeo tratando sobre poder de compra. E eu acho que a coisa, como ela até falou, né, assim, que é muito importante, que motivou fazer esse vídeo, porque nós como bons brasileiros sabemos como a gente sofre no Brasil com a dificuldade que a gente tem por nossa moeda ser fraca, né, e o nosso poder de compra no Brasil acaba sendo muito prejudicado. Então qualquer país que de repente, qualquer pessoa que quer imigrar para outro país, um dos fatores motivacionais, não foi o nosso fator motivacional principal, mas claro que ajuda. Se você está indo você se empolga, você está indo para um lugar onde o seu dinheiro vai te dar acesso a coisas de melhor qualidade, é claro que isso é legal. Mas para muita gente pode ser um fator motivacional e ninguém tem nada a ver com isso, cada um com as suas motivações. E é importante entender assim, que quando a gente fala de poder de compra, e um dos primeiros motivos é esse, né, que é um assunto que ele é muito vivo na vida do brasileiro. E a outra questão também é o seguinte, aí se tratando de Canadá, como a Paty mesmo disse, nós pesquisamos de tudo sobre o Canadá antes de vir para cá e vi várias comparações, e aí até quero abrir um parênteses, esse tipo de comparação da forma como eu vi, como eu vejo na maioria dos posts, eu acho injusta, principalmente porque às vezes te dá uma empolgação que na nossa opinião não é real, né, uma situação que quando você chega aqui... Isso. E você tem outras responsabilidades, e daí você vê os posts que quando você vê no Brasil acelerava o coração. E dá essa empolgação, então o que acontece? Quando você chega aqui e vai vendo que não é do jeito que você via quando estava no Brasil. Sim. Você pode ter um iPhone 14 ou 15 que saiu agora, você pode ter coisas que no Brasil talvez você, nossa, demoraria anos ou nunca teria. Pode. Isso, claro. E assim, né, e desculpa te interromper, Paty, mas é outra coisa, a gente não quer, ninguém tá aqui desmistificando nada, né? Vamos, né, tirar o mito de que o Canadá não. O Canadá, ele é muito melhor do que o Brasil no poder de compra. Mas o quanto isso é melhor, né, amor? O quanto isso é apresentado, Por isso que eu te vai mostrar, né, amor? Vamos lá, que a gente rola demais. Então vamos lá. Então agora nós vamos entrar na planilha do Excel. E aí, aqui tem algo interessante, tá? Porque como que funciona as comparações que a gente via? Normalmente eles fazem o quê? Eles pegam um produto qualquer e comparam com o salário mínimo. Pega o salário mínimo, né, de determinada província aqui no Canadá e pega o salário mínimo no Brasil e gera a comparação com determinado produto. Eu escolhi aqui usar o exemplo clássico do iPhone, porque Que inclusive eu tenho. Isso, inclusive o ela 14, tem. né? O 15 lançou agora, Isso. eu comprei o 14. Então assim, eu escolhi porque o iPhone realmente quando a gente vem aqui pro Canadá, muita gente até fala, né? Ah, poxa, iPhone, porque a América assim, é mais acessível, tá? Então vamos trabalhar nesse exemplo do iPhone, começando assim, eu vou usar o modelo clássico, foi o que eu vi as pessoas fazendo a comparação, e a gente vai ver entender depois melhor a diferença no final, tá bom? Bom, primeira coisa então é a gente descobrir quanto que é o salário mínimo no Brasil. O salário mínimo no Brasil, eu peguei aqui uma matéria do Valor Econômico, é de R$ 1.320 por mês, tá? E só que a métrica aqui do Canadá é por hora, o que você ganha por hora. Então vamos transformar isso daqui por hora, né? Quanto que a pessoa ganha por hora. Então é uma conta muito simples, vamos aqui na calculadora. Você ganha esse salário 13 vezes ao ano, que você tem, né, trabalhando registrado, você tem o 13º. Então você tem esse valor de R$ 1.320 dividido por 13. E aí o que você tem é o quê? Que cada semana no Brasil você trabalha 44 horas, né? Pela CLT são 44 horas semanais, então eu vou colocar dividindo esse valor total por 44, e como nós temos 52 semanas no ano, nós chegamos a um valor de R$ 7,5. Então R$ 7,5 é o salário mínimo que o brasileiro ganha por hora. Então nós sabemos agora, né, qual é o salário mínimo do Brasil. Agora vamos para o salário mínimo no Canadá. E o Canadá, gente, não é igual ao Brasil, tá?
que a gente tem uma questão federativa nesse assunto aí do salário mínimo. Aqui no Canadá, cada província tem o seu salário mínimo. Então, como nós estamos em Ontário, nós vamos usar a província de Ontário. Então, voltando aqui, então vamos aqui no computador. Então, pesquisei também, né, o salário mínimo em Ontário e está aqui, 16,55 dólares por hora. Então, isso aqui é o mínimo que uma pessoa vai ganhar por hora. Então, nós já temos o salário mínimo no Brasil e no Canadá. 7,5 no Brasil e 16,55 no Canadá. Agora, vamos ao nosso produto, né? Lembra do conceito, né, de poder de compra? Você comprar alguma coisa com quantia de dinheiro. Então, o produto nosso tem que ser um produto igual, evidentemente. E voltando aqui para o computador, como eu disse para vocês, eu vou dar o exemplo do iPhone, tá? E no caso, o iPhone, o 15 Pro Max, que na data que a gente está gravando esse vídeo, Titanium Black, 256 GB, ele está saindo por 1.749 dólares canadenses. Então esse é o valor do iPhone hoje. Mesma pesquisa feita no Brasil hoje, aqui você tem o mesmo iPhone, 15 Pro Max, 256 GB. O valor está saindo R$ 9.899. Então assim, aqui a gente já tem o mesmo produto, né, com as mesmas especificações em cada país. E aí como que funciona, gente, quando você vê esses vídeos de poder de compra? O que o cara faz, né? Ele vai pegar o valor da hora no Brasil do salário mínimo e vai pegar o valor do iPhone. Ele vai fazer uma coisa muito simples. Ele vai pegar o valor do que você paga no iPhone e vai dividir pelo valor que você ganha por hora. E o que você vai ter é a quantidade de horas que você precisa trabalhar no Brasil, ganhando salário mínimo, para comprar esse iPhone. E aí eu fiz essa conta aqui, e na planilha, você tem esse primeiro valor, você tem 1.320 horas trabalhadas, ganhando salário mínimo para comprar um iPhone. É realmente muita coisa, tá? É muita vontade de ter um iPhone. Muita vontade de ter um iPhone, tá, gente? Quando você vai comparar com o Canadá, que tá 1.749 dólares, aí você vê que o cara tem que trabalhar apenas 106 horas para comprar um iPhone. Então você olha assim, e aí esse tipo de comparação que é o ponto que eu quero chegar, que é o que eu, pelo menos, olha só, gente, é o que nós vimos, né? Pode ser que você tenha visto alguém que realmente foi mais além também, mas a maioria dos que eu vi foi tudo dessa maneira. O cara chega aqui e fala, olha isso, olha a diferença. Só que aí assim, aí você vê, cara, realmente é uma diferença gritante. E se você for fazer a conta, uma razão entre a quantidade de horas do Brasil e do Canadá, você tem uma razão de 12,5, ou seja, o cara no Brasil trabalha 12 vezes e meio a mais para conseguir um iPhone do que um cara aqui no Canadá. Só que o que isso traz de informação de poder de compra, gente? Na nossa humilde opinião, pouquíssima coisa. Por quê? Isso aqui está dizendo para mim o seguinte, é muito mais fácil um cara que vive no Canadá ter um iPhone ganhando um salário mínimo do que um cara no Brasil comprar um iPhone tendo um salário mínimo. Nada mais além disso, né? A gente não pode pegar isso aqui como, sabe, olha, então é fácil. Peraí, não é fácil, mesmo porque existem algumas nuances, né? Existem algumas coisas que a gente vai explicar agora aqui para vocês entenderem. Mas uma principal delas é o seguinte, é que às vezes, porque eu vi comentários, né? Você vê nos comentários, pessoal, nossa, olha isso. Poxa, aqui, um cara até colocou lá, poxa, eu ganho aqui no Brasil 8 salários mínimos, cara. No Canadá com 1 eu já consigo ganhar. Só que você tem que pensar que aqui no Canadá a dinâmica do salário mínimo é muito diferente do Brasil. Você tem uma desigualdade social muito baixa, né? Na verdade, se você for olhar, é até baixíssima em comparação com o Brasil. Tá? Então, você tem pessoas que têm salários altamente remunerados no Canadá? Claro que tem. Só que você tem salários aí de cargo de diretoria, tudo, que beira em torno de 4 salários mínimos aqui no Canadá. Então, e 4 salários mínimos, a gente está falando aí de 72 dólares a hora. É um baita salário. A gente está falando de 4 salários mínimos, mas é um baita salário. E as missões que a gente tem, os empregos que a gente encontra no Indeed para as pessoas que estão procurando para vir para o Canadá, você vai ver que está lá alguns trabalhos mais específicos com 40, 50 dólares a hora. Ainda assim é muito bom, porque na região que a gente mora é mais ou menos 20, 22 Isso, agora dólares. você tem cargos aí na empresa, às vezes, cargo de escritório, tudo, trabalhando em setores, o cara ganha 25, 26 dólares a hora. Então, assim, é uma dinâmica diferente. Né? Diferente do Brasil, por exemplo, o cara ele é engenheiro, ele tem um piso salarial de 10 mil reais, lá, 10 salários mínimos, né, que seja. Então, assim, aqui, cara, eu nem imagino alguém ganhando 10 salários mínimos aqui, né?
Só se for, sei lá, esses atores de Hollywood que moram. Sim, mas a gente tá falando o Justin Bieber, que é canadense. Mas aí... o Justin Bieber, que é canadense. Não entra na comparação. Não. Falando um assalariado que trabalha para uma empresa, tudo, tá, gente? Mas então vamos lá agora para entender as nuances. Então, a primeira é essa, tá? A dinâmica do salário mínimo é totalmente diferente. Segundo ponto que precisa ser entendido aqui é o seguinte, gente. Usar o salário mínimo não é a melhor forma de comparar o poder de compra de um país com o outro. Se existisse só uma pessoa que morasse no Canadá e ganhasse só o salário mínimo, uma pessoa que morasse no Canadá e no Brasil e ganhasse esse salário mínimo, aí beleza. Só que existem milhões de pessoas no Canadá e no Brasil, então a gente tem que comparar o salário médio. Então agora a gente vai fazer isso de uma maneira diferente para trazer essa realidade, para trazer esse poder de compra mais próximo da realidade, tá bom? E aí pesquisando aqui, o salário médio no Brasil é de R$ 2.936. Tá? Então fazendo aquela mesma conta que nós fizemos para descobrir a hora com o salário mínimo no Brasil, né, eu fiz aqui com esse salário médio e dá R$ 16,68 por hora. Então isso é a média do que o brasileiro ganha, tá bom? E claro que nós vamos fazer então a mesma coisa com o Canadá. Então a gente vai pegar, lembrando, né, como eu já disse, a província de Ontário. Cada província tem a sua média. Então pesquisando aqui também, nós vimos que aqui em maio, né, dia 31 de maio, a última pesquisa que eu vi, a mais recente, está dando aí de $27 a hora. Isso é a média que se ganha na província de Ontário, tá bom? Então, com esses valores em mãos, nós vamos fazer agora uma nova comparação, bem rápido, tá? Sem fazer as contas, só mostrando aqui na planilha para vocês. Olha só que interessante. No Brasil, as 1.320 horas caiu para 593 horas. Então, em média, o brasileiro demoraria 593 horas para comprar um iPhone. Gente, isso ainda é muita coisa, tá bom? Mas olha só como caiu. No Canadá, caiu de 106 horas para 62 horas. O que gerou uma razão de 9,6, ou seja, antes a comparação era 12,5, agora é 9,6. Então o cara ainda no Brasil ainda tem que trabalhar bem mais. Só que existem alguns outros detalhes que são muito importantes a gente levar em consideração, que em algumas dessas comparações eu não vi, são as taxas. Né? No Brasil, a gente está acostumado quando vai comprar qualquer coisa, o cara fala, isso aqui é quanto? Aqui é R$10. É R$10, acabou, não tem nada, é R$10, é R$10. É taxa do governo, já é tudo inclusa. Isso aí. Ah, vou comprar televisão, a televisão é R$1.500. É R$1.500, acabou. Na hora que você pagar, você não vai ter nenhuma surpresa. Exatamente. É R$1.500. Tá tudo embutido a surpresa. Isso. A surpresa já tá ali, né? Então, eu não sei se é vergonha, né, que o governo tem de tanto imposto que cobra, né, não aparecer. Mas vamos lá. Aqui no Canadá não. Aqui no Canadá você tem para quem não está acostumado, vai ter aquela surpresa no final. Né? Você compra um negócio de 1.749, aí eu fiz a pesquisa, aqui na planilha eu coloquei que o valor do iPhone após as taxas vai ficar em 1.958. Por quê? Porque aqui em Ontário você tem 12% de taxas, entre taxas federais, né, e provinciais. Colocando 12% de taxa sobre esse valor, nós já temos então $1.958 o valor do iPhone. E aí a quantidade de hora que ele vai trabalhar sobe de 62 para 72, tá bom? Mas aí para a gente finalizar a nossa comparação, a gente precisa entender o seguinte, que você não ganha um salário aqui, e é igual no Brasil, você tem impostos que são cobrados, né, no seu salário. Então assim, né, não tem essa, eu ganho, e aqui no Canadá inclusive sobre o salário mínimo você paga imposto, tá? Não tem essa, não vem com essa assim, de que porque quanto igual ao Brasil que o mínimo você não paga imposto. E tudo bem, é um alívio, você imagina ganhar um salário mínimo no Brasil e ainda pagar imposto, seria terrível. Mas aqui no Canadá mesmo o salário mínimo você ainda paga o imposto, tá bom? Então o que acontece é o seguinte, é que quando você vai colocar os impostos, tá? E aí eu coloquei aqui, eu vou só mostrar no computador para vocês, que tem tudo aqui direitinho, os sites onde eu fiz a pesquisa. Aqui no Brasil você tem aqui um salário de 2.936, o pagamento líquido vai ser 2.616, tá? Enquanto aqui no Canadá, esse valor de $27 cai para $19 a hora. Então a carga tributária em cima do salário médio no Canadá a carga tributária é muito alta. É muito alta. Embora seja alta, ainda deixa o poder de compra melhor do que no Brasil. Mas olha só, em cima do salário médio no Brasil a gente tem uma taxa de 11%. Aqui no Canadá são 27% de desconto. Pouco mais de 27, 27,1% para ser mais preciso. Então,
A gente precisa ter, entendeu, gente? A gente precisa ter todos esses valores em mãos para realmente mostrar. Porque fica uma coisa muito pobre, né? Ah, não, salário mínimo, olha aqui, e aí pronto. Não, então vamos agora entender o valor aí sim, para a gente finalizar esse processo. Então a gente vê que os salários com os impostos, né? Eu fiz as contas aqui, tá? Vai dar R$14,86 de hora, que o cara ganha por hora no Brasil depois dos impostos. Aí é realmente o que vem na mão dele, aí é o real. É o real dinheiro, mas é o real, né? A realidade. E aqui no Canadá é $19,98, é o que chega de dólares na sua mão, né, depois dos impostos. Então isso aqui é o valor mais real. E aí no Brasil o cara, né, teria que trabalhar aí 600, nossa, deu até 666. São 660, gente, isso aqui foi o número que deu mesmo. São 666 horas que o cara tem que trabalhar ganhando salário médio no Brasil para comprar um iPhone. Aqui no Canadá vai dar 98 horas, já aumentou mais um pouco. Quando você chega no final, vai dar quase 7 vezes mais. Então, aquele 12,5, quando foi naquela comparação inicial, que é o que a gente enche vê os nossos olhos? Cai para 7. Não que 7 não enche os olhos também, exatamente. Gente, mas não é 12, é 7. Não que 7 não enche os olhos, exatamente. Mas olha como reduziu, tá? E aí você pode pensar, não, beleza, ainda assim é muito bom, claro que é muito bom. Mas qual que é a sua realidade no Brasil? De repente você pode pegar e fazer essa comparação com a sua realidade. De repente você ganha aí 10 salários mínimos no Brasil, por que não? E você quer vir para o Canadá, nenhum problema quanto a isso. Mas é bom você ter esse entendimento. Você não se deixar levar tanto por essa propaganda, né? Exatamente, exatamente. Porque, né? Porque não é só isso. Não, e aí assim, gente, e o que é importante é pensar o seguinte, que a gente está fazendo a comparação com um produto eletrônico. Tá? Não é uma coisa básica para a vida. É claro que hoje em dia você tem um celular, é uma coisa básica, né? Então assim, é claro mas que você não precisa... um iPhone, por exemplo. Mas não precisa ser um iPhone. Gente, só pra, por exemplo, esse aqui é o primeiro iPhone que eu tenho. No Brasil, nenhum dos dois. Nós nunca tivemos iPhone. Nunca foi prioridade. E quando chegou aqui, o meu celular estava quebrado. A gente ficou meses com ele quebrado, remendado, para chegar aqui e comprar um. E daí como eu sou fotógrafo, quero começar com vídeo celular, no iPhone. Entre o Samsung novo, né, que saiu, o S23, é isso? Isso. O iPhone estava bem mais barato. E o iPhone estava mais barato do que o lançamento do Samsung. E aí comprei. A gente paga mensal aqui com conta, tipo o que é no Brasil. Então é possível, entendeu? Não vou entrar no mérito, deixa para um outro vídeo se vocês quiserem, porque eu me arrependi, tá? De comprar o iPhone. Se eu voltasse, eu não teria que comprar o S, mesmo sendo um pouco mais caro. Eu teria comprado o S23, sou apaixonado pelo do Tia, que é o... 22, que ele comprou com $700 de desconto, acho que pagou só $300. Foi bem barato. Mas tudo bem, é um outro vídeo, porque do arrependimento do iPhone. Mas não é assim, aquela coisa, a realidade de eu vou chegar lá e comprar um iPhone. Entendeu? Qual a necessidade? É muito complicado, né, amor? Porque isso realmente enche os olhos. Não só com o celular, tudo eles comparam. Sim. Eu já vi comparando brinquedo, realmente, gente. Pra quem tem filho, é uma doideira aqui. A gente vai, aquela Baby Alive, que a Laura na época gostava. Nunca teve. Porque nunca era prioridade, sim. Dá uma boneca mais simples, entendeu? Porque tem boneca Baby Alive que é R$800. Mas isso, Paty, é exatamente o que o brasileiro sofre, que nós sofremos, né, no Brasil, com questão do poder de compra. Às vezes você quer comprar um brinquedo, você compra uma qualidade inferior, né? Ou às vezes você quer comprar um carro, você opta por um carro inferior porque você não consegue. Você precisa de um computador, por exemplo. Poxa, eu queria um computador, mas poxa, eu vou lá, em vez do i7, vou comprar um i5. Aqui é Baby Alive, no Brasil é Baby a Vida. Você entendeu? Não dá. Então assim, você acaba comprando um computador mais barato, tudo por causa do bendito poder de compra. Então assim, é claro que o seu dinheiro render mais, isso é muito bom. E você viu aqui que pelo iPhone, realmente... Só que a gente tem que colocar... Claro, se for uma prioridade para você ter um iPhone, se você realmente tem vontade, apesar do que a Paty disse... Mas é um celular ótimo, é uma marca aí conhecida, tudo, excelente. Você vai ter muito mais facilidade de ter aqui no Canadá do que no Brasil, né? Comparando com o salário médio. Mas é como eu disse, não é uma coisa do dia a dia, uma coisa que você é base para sua vida, né? Gente, posso rapidinho cortando você, Tia? Sabe qual é a minha conversa, sincera? A minha conversa do Tia? Que essa pressão que é falado da propaganda de venha pro Canadá, que você vai ter um iPhone, você vai ter... porque o poder de compra é maior... Quem aqui, deixa nos comentários, já viu assim, venha pro Canadá, vamos fazer comparação de aluguel. Alguém já viu alguém fazendo propaganda do Canadá assim? Não vai ver, gente, porque aluguel aqui, as pessoas estão deixando o Canadá. Não tá dando conta. Sim, a gente conheceu um rapaz esses dias aqui que ele falou, não, é da Jamaica.
Ele falou, não, eu já tô aqui há um tempo, mas eu quero voltar pra Jamaica. Porque tá pesado, gente. Aluguel no Canadá tá pesado. Diz que vai melhorar, ano que vem é ano de eleição, tá uma briga aqui. Teve uma queda que eu acompanho, né, os relatórios todo mês. Esse último relatório agora de novembro teve uma queda de 3% no Canadá todo. E eles estão batendo forte nisso porque as pessoas não estão conseguindo, nem os canadenses. Tem canadense que tá difícil. A gente teve um probleminha técnico aqui, cortou aqui, acabou a nossa iluminação aqui. Sentiu alguma diferença na luz aí, gente? Daí a gente ligou aqui o cabo pra continuar iluminando. Isso aí. Então vamos lá, gente. Então a gente estava falando sobre, até que a parte fez a brincadeira, né? Vamos comparar o aluguel. Por que o aluguel ele é um grande vilão? E vamos aqui no computador, eu estou usando aqui o mesmo site, né, o rentals.ca, que foi o que eu usei no vídeo. Se você não viu o vídeo sobre custo de vida, que eu comparei todas as províncias. Deixar aqui o link. Isso, muito bom. Bom, então vamos fazer uma comparação aqui, tá? Então a gente está falando de Ontário. Nós fizemos já todas as contas, né? E a gente viu aqui que o salário médio aqui em Ontário após os impostos é 19,98. E olha que interessante, quando eu falo de coisa básica, né? Que você precisa de um lugar para morar e algo para comer, isso é o básico, isso você vai ter que gastar aqui no Canadá. Quando a gente fala em Ontário, a gente está falando de um apartamento, casa aí, com uma cama, um dormitório. A média é 2.283 dólares. Então quando a gente pega isso e divide por 19,98, nós temos aqui que o cara vai trabalhar aí pouco mais de 114 ou 114 horas arredondando, né? Como aqui no Canadá costuma-se trabalhar 40 horas semanais, a gente está falando de 2 semanas e meia trabalhadas só para pagar o aluguel. Entendeu? Então assim, é claro que no Brasil também a gente tem essa mesma situação, né? Então por isso que eu não vou comparar agora como que fica o iPhone depois disso, né? Não tem como comparar com o Brasil, mas a realidade que você vai encontrar quando a gente trabalha com a média é isso, né? Então como que você pode fazer isso no seu plano Canadá, né? Que a ideia não é que você se iluda com essas comparações, né? Como se fosse muito fácil, porque essa é a impressão que dá. É mais fácil que o Brasil? Claro que é. Dependendo do Brasil que você está vivendo, realmente pode ser muito mais fácil. Tudo depende de qual Brasil você sai e qual Canadá você vem. Exatamente. Essa faz toda a diferença. Agora, dependendo do Brasil que você vive, pode ser que você não sinta muita diferença. Talvez você venha pela segurança, né? Por uma melhor educação para os seus filhos, a questão da importância da língua inglesa, né? Que, poxa, suas filhas já estão falando, então assim, isso realmente vale muito a pena. É uma série de fatores, tá, gente? Mas o objetivo desse vídeo foi deixar essa ideia mais clara para vocês do que é o poder de compra. Então quando a gente vê aqui, né, 114 horas, a gente vê assim, poxa, o cara vai trabalhar aí 2 semanas, quase 2 semanas e meia só pro aluguel, mas ele tem que comer, ele vai gastar com transporte. Se ele mora numa grande cidade, né, ele vai ter transporte público, mas vai gastar. Vai gastar? Então, se ele tiver carro, ele vai gastar. Ele vai gastar. Então, gente, o objetivo desse vídeo, né, agora finalizando, é só para mostrar para vocês assim que o Canadá, ele é sim, ninguém está desmistificando nada, está criticando ninguém, né, como acha certo. A gente acha certo fazer a comparação da forma como nós apresentamos para vocês. É porque quando a gente vê no Brasil é de um jeito, e quando você chega aqui você fala, que legal, só que eu tenho que trabalhar 2 semanas e meia para pagar meu aluguel. Aí eu tenho que trabalhar para poder pagar minha comida, sei lá, se eu gasto 200, 300 dólares por semana de alimentação. Aí eu tenho que trabalhar porque você vai ter que ter internet, você não vai ter internet. Você tem a conta de água, de luz, né? Aqui tem, na época do inverno, aumenta bastante. Aquecedor, esqueci o nome, aquecedor. Aqui é hidro, né? Chama de hidro, é engraçado, mas é a parte elétrica, né? É a parte elétrica. Isso. Então assim, você vai ter que pagar tudo isso. E como você vai trabalhar aquelas horas do salário mínimo fácil para comprar um iPhone? Ou para comprar alguma coisa que você está visando aí no Brasil, porque é muito fácil quando você chega no Canadá. Vai sobrar horas no mês? Pra você trabalhar, pra comprar? Então a gente só queria assim, cuidado, porque a gente não passou por isso porque não foi o motivo. Passou por isso de uma forma gigantesca. Mas passou. Um pouco passou. Porque quando chega aqui, você coloca o pé aqui, você fala, nossa, mas não dá. Nossa, mas eu me aperto. Entendeu? Não é fácil como eu vi na internet. Você chega no Canadá e vai comer picanha todo dia, entendeu? Não é bem assim, tá, gente? É complicado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa aí vindo.
Comentem aí se vocês têm alguma dúvida, se alguma A Luísa coisa... tá aqui atrás da câmera, gente, fazendo é assim. a nossa background. Que é pra você deixar o seu Você like. deixar o seu like. Compartilhe com alguém que você sabe que quer vir ou que fala pra você, cara, você vê como a vida no Canadá é fácil. Não, não é. Mas é gostoso, sim. Tem uns dias de perrengue, tem uns dias difíceis. Sim. Tem uns dias que a gente fala, nossa, parece um filme. Tem uns dias que você fala, nossa, que pesadelo. Como tem no Brasil, gente. Entendeu? A alegria, a tristeza, os sentimentos. Mas, cuidado com esse exagero de que você vai chegar aqui e tudo é fácil. Não é. Exatamente. É alcançável. Mais fácil que no Brasil dependendo do Brasil que você tá, né, gente? De condições financeiras. Mas é mais simples quando você vê aqui, mesmo sendo 5, 6 vezes, 7 vezes mais, pô, né? Tem uma diferença. Tá, ainda, tem né? uma diferença. Tem uma diferença. Mas o que a gente falou aqui, tem as horas do mês que você vai ter que trabalhar pra pagar o essencial pra viver. Então, só pra vocês tomarem cuidado mesmo, pra não se decepcionar, gente. A gente acha que, quando a gente conversa, Sim. a gente fala muito assim, do medo de vocês se decepcionarem. Muita gente vem assim, cheia, fazem pergunta pra mim no Instagram, aqui no YouTube mesmo, se vocês procurarem nos vídeos, pergunta do como, eu não sei falar inglês e sonho ir, eu não sei... Então assim, gente, a gente quer preparar vocês não só nisso do financeiro, do sonho que parece fácil, que é colocado no mercado, né? Como também vir sem inglês no país que fala inglês, entendeu? Sem francês, se não for pro Quebec, até tudo bem. Sim. Agora, sem inglês, gente, não dá. Então, são coisas que a gente vê e recebe de vocês, que a gente fica, puxa, essa pessoa vai chegar na família e vai se frustrar. E eu acho que é uma coisa assim importante, gente, porque até a Paty já falou algumas vezes, esse canal não é só sobre o Canadá, mas como a gente tá falando coisas do Canadá, a gente não quer, influenciar ninguém a tomar uma decisão sem mostrar o máximo da realidade possível, tá bom? Não somos pessimistas, né? Nós estamos felizes com o Canadá, né? Claro, como a Paty falou, existem os desafios, as dificuldades, porque a gente mudou de país, mas existem muitos desafios, mas assim, a gente está feliz, mas às vezes a gente encontra pessoas que vêm aqui e voltam, né? Bate Esses aqui... vídeos não são gravados, gente, as pessoas não querem contar quando elas se frustram pra voltar. Exatamente. E 9 meses aqui, teve dia de eu passar a mão no rosto e falar, só queria estar no Brasil. A gente gosta, mas tem dia que eu já pensei, eu só queria estar no Brasil. Mesmo o iPhone 7 vezes mais fácil de comprar, hoje eu queria estar no Brasil. Então, é isso que a gente queria passar pra vocês. Deus abençoe vocês. Deixe seus comentários aí, o que vocês acharam. Isso. Deixa seu like. Se não gostou, só vai embora, não deixa dislike. Tá bom, galera? E o Instagram da nossa família, lá a gente posta mais coisas do dia a dia. A gente posta, né? Aí você pode Agora acompanhar. vai ter, se você gosta, aí vai ter muita neve, né? Muita Vocês viram coisa aqui, gente, o nosso background de Natal, tá despencando aí, tem que arrumar. Nosso background de Natal. Esse é o barulho. É, o barulho, quem escutou. A gente vai fazer umas fotos aqui também, vai estar gravando nesse fundo que a gente ama, Natal. E aí, deixa aí também contando se vocês gostam de Natal. E é isso aí, né, galera? Um grande abraço para Deus vocês. abençoe. Grande abraço.